Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletrônica do Eletrônica 24 Horas. Hoje a gente vai mostrar como serão feitas as experiências virtuais usando o Multisim Live. No caso, a experiência que eu vou mostrar é sobre diodo, retificadores. Então aqui vocês têm uma folha da experiência, onde tem um cabeçalho, onde os alunos colocam o nome deles, o objetivo ou os objetivos, né? No caso é estudar o diodo e os retificadores usando o Multisim Live. Tem uma introdução teórica que você deve pesquisar e escrever o resumo dessa introdução teórica, que tem a ver com o corpo da experiência, e vamos ao procedimento experimental. A primeira parte é obter a curva característica do diodo. E para isso a gente vai, utilizando um link, acessar o Multisim Live, esse circuito da figura 1, que aliás vai ser mudada, né? Porque vão ter figuras na introdução teórica. Vamos lá então. O que tem que ser feito nessa primeira parte? Muito bem, então o objetivo aqui dessa primeira parte é, para cada tensão aplicada no diodo, obter a corrente e, portanto, dessa forma, ser possível obter um gráfico. Abra, por exemplo, o Excel, seria muito interessante fazer usando o Excel. Então aqui vocês têm o circuito. A gente aplica numa aplicação de verdade, esse circuito não tem muito sentido, viu? Teria que ter uma resistência limitadora da corrente. Mas nesse caso não, eu vou aplicar essas tensões que estão aqui, ó, e obter a corrente correspondente. Por exemplo, vamos pegar um valor, não vou fazer todos os valores, deixar para você fazer isso, 0,63 volts, e vou simular. Resulta uma corrente de 0,378 mA ou 378 microamperes. Então eu venho aqui, ó, tem aqui uma tabela, tá? Então eu vou colocar aqui os valores em miliamperes, 0,378. Todos os outros valores eu já tenho, vou abrir aqui então um arquivo Excel, onde eu já fiz o levantamento desses dados. Então vamos lá. Vou orientar vocês como obter esse gráfico a partir dos dados levantados. A gente obteve esse dado aqui, ó, dessa coluna. Os outros vocês vão obter. Você tem que selecionar a tabelinha, depois ir em gráficos, e aí escolher um desses aqui, ó, tá? Por exemplo, eu escolhi esse aqui, ó, tá? Ele repetiu porque eu pedi para fazer novamente. Vou deletar, vou copiar e vou Ctrl C e vou colar aqui, ó. Foi esse gráfico aqui que eu colei. Isso aqui vai ser uma figura. Você tem que escrever figura. Qual é o número dela? Não sei. Não sei por quê. Porque tem outras figuras antes. Você que vai decidir isso, tá? Bom, isso é uma questão de formatação. Vamos adiante. Então, obtida a curva característica, tá? Vamos para o item seguinte, que é a polarização, o item 2. Então, novamente, nós vamos acessar aqui o arquivo. Vamos ver se está tudo certo, né? Porque isso aqui é internet, estou fazendo ao vivo e a cores, né? Muito bem, então aqui estão os dois circuitos da polarização do diodo. Polarização direta, o da esquerda, e polarização reversa, o da direita. Muito bem, então o que está sendo pedido no arquivo? Tem uma tabelinha aqui, a tabela 2, onde pede para determinar, né, para medir
a corrente no circuito, portanto no diodo e na carga, para diferentes valores de RL. De RL1 aqui, ó. Por exemplo, vou pegar um valor aqui, 100 ohms. Então eu venho aqui, ó, e coloco 100 aqui, tá vendo? E vou executar uma simulação usando a análise interativa. Muito bem, então vamos lá. Qual é o valor da corrente? Eu disse 100, né? Aqui está 10. Então eu venho aqui e troco, ó. Põe mais um zero aqui, ó. Tá? Simulando. Qual é a corrente? 112 mA. 112.2. Eu venho aqui, ó. 112,2 mA. É em miliampere, tá? Para você poder comparar. Qual é a tensão no diodo? É essa tensão que está aqui indicada. 777 milivolts. Ou, porque é em volts. Qual é a tensão na carga? É este valor aqui, ó. Tá vendo? Que está indicado pelo probe VL. 11,22. 11,22 volts. As duas últimas colunas são cálculo. Você vai calcular qual é que é a corrente no circuito, considerando o modelo de bateria 0,7 volts. E a última coluna, mesma coisa, considerando o modelo ideal. É fácil de ver que, considerando o modelo ideal aqui, ó, é 12 dividido por 100 ohms. Ou 12 dividido por 0,1K, que dá 120 miliamperes. Você vai completar as outras células da tabela para fazer o seu relatório. Polarização reversa, mesma coisa. O circuito já está no mesmo arquivo aqui, ó. Olha, observem aqui, está sendo executada a simulação. A corrente no diodo é 24 picoamperes, olha, tá vendo? Portanto, zero, né? Ok? A tensão no diodo é menos 12, né? Porque em relação a esse ponto, são dois probes, esse probe aqui e esse que é a referência, tá? Então, menos 12 volts. É como se você estivesse colocando aqui, ó, um voltímetro. Ele vai indicar 12 volts, só que com esse terminal negativo em relação a esse. Qual é o valor da tensão na carga? 12 nanovolts. Zero. Então, essa é a resposta com polarização reversa. Vamos para o circuito retificador, que é uma aplicação, tá? Do diodo. Então, vamos novamente clicar aqui, ó. Não tem aqui, mas eu tenho, acho que aqui, ó. Eu tenho outro arquivo aqui, eu não quero começar tudo de novo não, tá? Esse circuito aqui, ó. Tá lá, vamos lá. Aqui, 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 aqui. Tá, olha lá. Muito bem. Então esse é o circuito retificador de meia onda. Já foi estudado na teoria. E agora nós vamos efetuar a experiência. Tá certo? O que é pedido? Bem, o que é pedido medir os valores médios da tensão na carga e da corrente na carga, valor médio. O valor médio a gente denota VCC, VLCC, mas aqui ele denota como sendo VAV, tá? Tá vendo? AV de average, valor médio. Vamos executar então aqui, ó, uma simulação. E olha aqui, ó, os resultados. Então, a tensão média na carga, que é a tensão indicada por esse probe, é 3,47 volts. Então você vem aqui e anota. A corrente média na carga, que é o IAV, é 3,47 mili. Porque é 3,47 volts por 1K. Se a carga fosse outra, o resultado aqui seria outro. Observe que ele indica também aqui a frequência, tá? Indica aqui o valor eficaz da tensão de entrada. A tensão de entrada é essa aqui, ó. Esse é o VE, tá ok? Que é 24 volts de pico a pico, portanto 12 volts de pico. Então essa tensão aqui, ó, de entrada tem 12 volts de pico. Então vamos ver agora
os gráficos, os principais gráficos. Porque é pedido aqui para anotar as formas de onda. Aqui a gente já anotou, tá? A forma de onda da tensão de entrada e da tensão na carga. Observem que aqui são 3 formas de onda, tá vendo? Ó? E que a gente pode escolher qual eu desejo ver. Por exemplo, se eu desclicar aqui, ó, eu estou vendo somente a forma de onda da tensão de entrada, que é a verde, que tem 12 volts aqui de pico, e a tensão na carga, que é 12 menos 0,7, aproximadamente. Tá ok? Muito bem. Então eu dei um print screen, né? Como é que vocês vão fazer? Dá um print screen aqui, ó, joga no Paint ou qualquer outra ferramenta de desenho, né? E copia o que interessa, que você vai passar para o teu relatório, que é isso aqui, ó. Então dá um Ctrl C aí, né? Ctrl C e joga aqui, ó. Tá certo? Foi o que eu fiz. Forma de onda da tensão de entrada, VE e tensão na carga. Agora eu vou mostrar a forma de onda da corrente na carga, que é a corrente no diodo, e a tensão na carga, que são essas formas de onda aqui, ó. Então aqui, olha, eu quero ver o quê? Quero ver a tensão na carga e a corrente no diodo. Então aqui é a corrente no diodo. Vejam que a corrente no diodo, a escala começa aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu vou até tirar esse -2, porque não tem sentido, né? Ó. Isso aqui são os ajustes do osciloscópio, ó, tá vendo? Ó? A base de tempo, e aqui é o volts por divisão. Então aqui eu vou pôr 0, ó. Ó, tá vendo? Eu vou pôr 0. Então vai de 0 a 12 miliamperes, a escala de corrente. Do lado esquerdo você tem a escala de tensão. Como não tem mais tensão negativa, eu posso vir aqui, ó, e colocar 0. Então atenção, portanto, hein? Para ficar legal. Então o que nós temos aqui, ó? Eu posso até mudar a cor do probe de um deles, por exemplo, do probe o probe de corrente, eu vou mudar a cor dele. Tem que desligar a simulação, senão ele não muda, tá? Eu vou mudar essa cor para uma cor mais parecida, né? Uma cor mais interessante, porque os dois praticamente estão com a mesma cor. E vou simular novamente, ó. Olha aqui, eu estou simulando de novo. Só por causa da cor da forma de onda, só por isso. Olha lá. Então, em pontilhado aqui vermelho, é a forma de onda da corrente na carga. Eu vou tirar a tensão de entrada, tá? Então aqui a gente tem tensão na carga, que é aqui em azul, ó, ok? Eu leio do lado esquerdo, na escala do lado esquerdo, e corrente na carga, né? Eu leio do lado direito. Isso então é a forma de onda da corrente na carga e da tensão na carga. E de novo você dá um print screen e etc, tá bom? Aqui novamente, vocês quando estão usando a análise interativa, isso equivale ao uso do osciloscópio. Então vocês podem ajustar o número de ciclos na tela, que é o time div, né? Através desse controle, e o ajuste de amplitude pode ser feito aqui, tanto de tensão como de corrente. Lembrando que um osciloscópio de verdade, você não consegue enxergar a forma de onda de corrente. O osciloscópio só mostra a forma de onda de tensão. Vamos para a última parte. Vamos ver se agora aqui a gente tem um link aqui, ó, que é o retificador de onda completa com center tap. Lembrando que esses circuitos que a gente está estudando são importantes na construção de uma fonte de alimentação. É parte da fonte de alimentação. A gente vai chegar lá. Então vamos lá. Esquemático. O que é pedido mesmo? Vamos lá. Pede para medir o valor médio da tensão na carga, VLCC, né, que é a mesma coisa que VAV, tá? Medir a corrente média na carga, corrente média por diodo, porque agora a corrente média por diodo é diferente da corrente média na carga, porque são 2 diodos. Então vamos lá. Vamos executar primeiramente uma análise iterativa para fazer a medida
de correntes e de tensões. Vamos lá. Vamos lá. Então, esse probe aqui, ID1, ele está medindo a corrente no diodo D1. Se você quiser, você pode pôr um probe também para medir a corrente no diodo 2. O que está indicando aqui? Que o valor médio é 3,47 mili. Então, ID1, 3,47 mili. Que mais? O valor de pico a pico. Qual é o valor da corrente média na carga? Esse probe está indicando essa corrente. A corrente média é 6,95. A corrente média na carga é 6,95 mA, que é o dobro desse valor. Tá? A corrente na carga é a soma da corrente média no diodo 1 com a corrente média no diodo 2. Tá? Que mais? Tensão média na carga é 6,95. É exatamente o dobro da tensão média na carga do retificador meia onda, considerando a mesma entrada, claro. Tá certo? Essa é a ideia da melhoria, né, de utilizar esse circuito. O meia onda é necessário para a gente entender o onda completa, né? Mas a gente quase não usa na prática. Que mais? Tem uma informação importante aqui, olha. Observe que a forma de onda da tensão de entrada tem frequência de 60 Hz. Enquanto que a tensão na carga tem frequência 120 Hz. Isso é muito importante, viu? Vamos agora ver o gráfico, as formas de onda. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 3 formas de onda. Tensão na carga, que é a azulzinha, ó, tá vendo? Essa daqui, tá? Corrente na carga, que é essa pontilhada, eu acho que é cor de rosa, sei lá. E a outra que é a corrente no diodo D1, que a gente não enxerga porque está sobreposto aqui, mas a gente pode ver separadamente. Então, olha, tensão na carga, corrente na carga e corrente no diodo bem fraquinha aqui. A gente até pode parar aqui a simulação e pôr uma vermelha, né? Aqui, ó, isso daqui, vamos pôr vermelho, para enxergar melhor, né? Vamos lá. Executa uma simulação aqui. E vamos ver os gráficos. Tá, então olha lá. O que a gente tem aí? A gente pode inclusive mudar a escala, colocar o zero na mesma posição, ó. O zero de tensão e o zero de corrente, ó. Tá vendo? Ele insiste em manter aquele valor lá, porque eu não sei. Então olha só aqui, tá tudo aqui, ó. Né? Você que tem que dar um jeito de escolher qual é que quer, ó. Então o azul é a tensão na carga. Vou deixar só o azul, ó, tá? Olha lá. Isso aqui é a tensão na carga. Então vocês vejam que aparece tensão também no semiciclo negativo da tensão de entrada. Isso que é importante no retificador de onda completa. Tá? Observe que tem uma descontinuidadezinha aqui embaixo, ó. Isso é muito importante, que a gente quase não enxerga, mas se você mudar a escala aqui, ó, por exemplo, é o contrário, Rômulo, olha aqui, ó. Agora você enxerga melhor esse troço aqui, ó. Ah, tem que pôr aqui um trigger, né? Ai, meu Deus do céu. Tá? Vamos pôr aqui de 1 volt, só para ele trigar. Então, automático, vamos ver o que ele faz. Tá lá, começou no 1. Então, vamos pôr aqui, ó. Aqui é que nem osciloscópio, é horrível. Quase que, de qualquer forma dá para ver aqui, ó, tá vendo a descontinuidadezinha aqui, ó? Quer dizer, existe um intervalo de tempo onde a tensão é zero. Por isso que o valor medido é diferente do valor calculado. O valor calculado é um pouquinho maior, porque o valor calculado, quando você faz por integral, ele parte aqui do zero, os 2 pontos. Aqui não, tem uma descontinuidade. Bom, então essa é a forma de onda da tensão na carga. Se você quiser, você pode pôr da corrente na carga. É parecida, né? Tanto é que fica sobreposta, você não enxerga, tá? Tem que tirar a tensão na carga aqui, ó. Olha lá. Tá? É exatamente a mesma, tá? Você não consegue enxergar. Então seria bom transportar lá para o relatório
diferentes, tá? Dá um print screen para a corrente, né? E um print screen para a tensão. Inclusive a corrente por diodo, olha aqui, ó. A corrente no diodo 1 é aqui, ó, somente. Diodo 1 cortado. Diodo 1 conduzindo. Tá certo? Se você colocar mais um probe, você vai ver que nesse intervalo conduz o diodo D2. Ok? Isso é muito importante. Eu estou indo um pouco rápido, mas você pode fazer a experiência com mais calma, fazendo inclusive itens que não estão sendo pedidos, para que você possa aprender. Muito bem, então, voltando aqui para o relatório, então aqui a gente mostra as formas de onda da tensão de entrada, que é essa senoide por inteiro, da carga, é uma figura que tem um número, não sei se é esse o número, por quê? Porque não esqueça que vocês vão fazer aqui uma introdução teórica, então aqui tem figuras, ok? Então atenção, portanto, aqui tem uma introdução teórica, tá? Aqui, ó. Então aqui tem um texto, é um texto que, sei lá, 2 páginas no máximo, onde você coloca os principais circuitos, as principais equações, tá ok? Muito bem, então vamos finalizar. Estávamos no retificador de onda completa, ok? Então aqui a forma de onda da corrente, da tensão na carga. E aqui as medidas, né? Ó, tensão média na carga, corrente média na carga, corrente média por diodo, né? Que é a metade desse valor, e os valores calculados. É muito importante você efetuar os cálculos, pessoal, por quê? Porque vocês vão comparar. Vocês vão ver que o valor calculado ele é um pouquinho maior que o valor medido. A gente comentou por quê, existe uma descontinuidade aqui embaixo. O valor médio é a área no período dividido pelo período. Procure ver aí nas nossas aulas, né? E a aula a gente calcula pelo cálculo integral. Muito bem, aí você tem as conclusões para cada item. Então, item 1, curva característica. Você escreve, né? O que você concluiu. Item 2, polarização direta e reversa. Item 3, retificador de meia onda. Item 4, retificador onda completa. E aqui embaixo, por último, vocês vão colocar os livros, os artigos, enfim, os PDF que vocês leram para escrever o material, o texto que vocês escreveram no item 1. Como é que a gente escreve uma referência? Vamos supor que fosse o meu livro, não é porque o meu livro é de eletricidade básica, tá? Mas vamos supor que fosse. Então você vem aqui, letra maiúscula, o sobrenome, Albuquerque, vírgula. Se você quiser escrever por extenso, Rômulo Oliveira, pode, mas basta colocar aqui as iniciais. Aí em seguida o título, em geral esse título aqui ele vem em negrito, tá? Até aqui, ó. Aí você põe em negrito. Aí em seguida vem a edição, que normalmente é proposto desse jeito, 23ª edição, não lá com a bolinha lá em cima, São Paulo, a cidade, editora e o ano. É desse jeito que tem que ser feita a referência, né, bibliográfica. Fica bonito o teu trabalho, tá bom? Muito bem, então eu espero que eu tenha ajudado a vocês a escrever, principalmente meus alunos que vão fazer esse relatório. E até a próxima aula, se Deus quiser. Até lá, obrigado.